Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 23 de setembro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho que me foi encaminhado pela irmã Denise Lacerda. Irmã Denise, muito obrigada por ter encaminhado o áudio. Pois bem, queridos, o sonho tem a ver com o juízo. Vamos ver o que foi mostrado a ela. Então, irmã, esse sonho foi na madrugada, né, dia 17/9 de 2021. E eu tinha orado antes de deitar, fiz uma oração rápida, eu estava muito cansada, por conta do calor também, né, e fui deitar. E então, na madrugada, eu acredito que seja por volta de 3 horas da manhã, eu estava tendo um sonho. No sonho, eu vi um pastor. E esse pastor, ele estava falando da lua. E ele estava falando que a lua estava alaranjada, vermelhada, né? E ele falava dentro de Joel, que cita os sinais, né? Sinal no céu. E falava da lua. E então, eu olhava ele falar da lua e eu observei que o dente da frente dele estava abalado, como se ele tivesse tido uma pancada. E o dente estava fixo somente na raiz. E eu vi que estava meio mole. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu acredito que seja por volta de 3 horas da manhã, eu acordei e minha janela estava aberta e eu olho para fora, a lua estava exatamente como o pastor falava no sonho. Essa parte eu entendi que o Senhor queria que eu observasse a lua. Então eu olhei ela, estava idêntica. E aí eu tomei água, fui ao banheiro e voltei a deitar de novo, porque eu estava muito sonolenta. E quando eu comecei a deitar, eu já peguei no sono novamente e começou a falar comigo. Começou a ouvir informações. Aí me falava assim, que a lua que eu tinha visto, vermelha, amarelada, né? Alaranjada, quer dizer, ela representa juízos que estão vindo nos próximos dias. Eram juízos. Era isso que significava essa lua. Aí eu recebi esse tipo de informação. E na sequência, eu já fui para um local. Eu já me vi transportada em um local e eu conheci o local, apesar de nunca ter ido, mas eu conheci, o espírito da gente identifica. Era o território de Israel. E eu estava ali como atrás de uma moita, observando o cenário. Era noite, madrugada, né? E aí eu escutei um som, como som de chofar, um toque. Quando eu escutei esse som, eu vi que tinha dado um disparo contra Israel. Aí o disparo caiu, explodiu, né? Aquele explosivo. E eu fiquei ali, quieta, observando. Depois eu escutei outro som e outro disparo. Só que dessa vez o disparo caiu perto de mim, que eu vi o explosivo. E eu tinha que sair dali rapidamente, porque era questão de segundos ele explodir. E se eu ficasse ali, ia me atingir. E eu corri. Quando eu corri, eu entrei num corredor e para ir para uma sala me esconder. Eu não sei se era mesquita, onde era, mas eu sei que eu corri para essa sala nesse corredor e a sensação que eu tinha que eram os palestinos, os inimigos, né, de Israel, estavam atacando na calada da noite. E aí depois eu já não me vejo mais nesse lugar, eu já me vejo conversando com uma pastora em outro local e eu contando para ela toda a cena do sonho da lua. Eu contando para ela que a lua representa juízos, que vai vir juízos próximos dias, e contei do dente do pastor. Aí quando eu falei para ela, ela ficou assim, né, me observando, e ela falou assim, será o ministério dele? Aí eu falei, não, são membros da família. E aí eu acordei. Então, a gente tem que ficar atento, né? Porque Deus, ele mostra pra gente o sonho, ele ficou muito assim claro, né? Acho que não precisa nem de interpretação. Porque ficou muito claro que Deus está sinalizando que estava em juízos. A lua representa isso e ele queria que eu acordasse, observasse a lua. E também ele está mostrando que vai ter um ataque contra Israel, né? Não sei que dia que vai ser, a hora, porque Deus não mostra pra gente assim, Deus mostra situações e ele mostra pra gente orar, né, e aguardar nele.
Então foi me mostrado isso que vai acontecer, né? Então, essa parte do dente ficou claro também, né? Que é uma bala, alguma situação que está ocorrendo em família dessa pessoa, né? E eu entendi que era para mim orar, eu já orei, já repreendi, já entrei na intercessão. Então agora é com o Senhor, né? E Deus está no controle de todas as coisas, e é isso.